Mas ele falou assim para mim, olha, eu vou contar uma coisa para você, tá? E em cima disso você vai ficar atento. Olha, cara, ele simplesmente projetou com a tecnologia dele o mapa mundi da Terra e apontou exatamente um ponto, falou, neste ponto aqui, tá? Isso foi em 92. Neste ponto, quando acontecer neste ponto um grande terremoto no oceano, e esse terremoto gerar uma gigantesca onda, um maremoto, que vai devastar todas essas zonas costeiras aqui, este é o sinal que eu dou para você. Eu falei assim para ele, mas quando isso irá acontecer? Ele falou, não posso dizer, fique atento. Então, eu fiquei super encucado com isso. No dia seguinte, eu lembro que isso foi um dia à noite, no dia seguinte, eu morava em São Paulo, nessa época eu tinha um espaço em São Paulo, no Brooklyn, ali na rua Texas, ali no Brooklyn. Eu resolvi montar uma palestra especificamente para falar sobre essa coisa, essa questão. Para os meus alunos, para os amigos do meu grupo, as pessoas que estavam muito próximas a mim. Ok? E eu montei essa palestra, eu fiz os mapas, vários mapas em cartolina. Naquela época não existia computador, não existia projetor de vídeo, nada disso. Eu fiz na mão, na cartolina, certo? Mostrando tudo o que ele tinha me dito. E fiz essa palestra e gravei essa palestra na época. Uma palestra de cerca de 2 horas. Né? E hoje está nesse vídeo essa palestra. Está aqui. Tá? Ó, essa palestra foi proferida em 15/7/92. Tá? Sobre a previsão da tsunami da Ásia. Então veja bem. Agora eu quero que você foque esse desenho, esse primeiro desenho aqui. Dá um zoom, beleza, aqui mesmo que você vai ver. Os caras da câmera vão chegar nele aí. Aí, bem caprichado. Olha, no mapa que eu fiz a palestra para o pessoal e falei, aqui está o mapa da região da Indonésia. Todos esses pontos vermelhos aqui no mapa é considerado uma zona sísmica e zona vulcânica, muito intensa. Essa região, essas linhas são linhas de junção de placas tectônicas, que eu já vou já explicar para vocês o que é uma placa tectônica, como é que funciona isso. Tá? E esse meu mestre, ele apontou esse mapa, esse ponto aqui, ó. Eu coloquei o ponto e coloquei a zona de convergência das ondas, ia acontecer um grande terremoto nessa zona, e iria devastar toda uma região costeira aqui. No Sri Lanka, na Índia, Tailândia, que fica aqui, e toda essa região ia sofrer muito. Até as costas da Austrália aqui, as ondas chegaram com uma certa intensidade, mas não causou muita destruição, mas nessa região, oficialmente teve 350 mil mortos, no entanto, extraoficialmente, o povo da ilha fala que passou de 1 milhão de pessoas mortas. E o terremoto acontecido aqui em 2000 foi o maior terremoto já registrado na face da história. Tá? Muito bem. Então eu quero que vocês entendam que isso foi feito em 92, esse alerta. E o engraçado é que eu fiz essa palestra no Clube Pinheiros, em São Paulo, com mais de 400 pessoas no auditório assistindo essa mesma palestra. E a diretora do Clube Pinheiros filmou essa palestra em VHS, ela tem a fita até hoje. Eu fui para Santos, também, em Santos, e dei essa palestra num teatro que eles alugaram lá, também tinha mais de 400 pessoas. Eu acho que eu fiz umas 20 palestras dessas pelo Brasil, com esse tema, repetindo esse tema.
E as pessoas me perguntavam, mas quando isso vai acontecer? O professor falava, não sei, essa informação eu não recebi. A única coisa é que eles pediram para que eu ficasse totalmente alerta quando isso acontecesse. Ok? Bom, em 92, passou 93, 94, parei, não dei mais essas palestras, não toquei mais no assunto. O tempo foi passando. No entanto, a maior parte das pessoas esperavam a virada de 2000. 1999, 2000, né? Tinha muitos profetas que convergiam datas para isso. Muita gente fugiu lá para o Planalto Central, montou comunidades, tal. Passa a virada do milênio e nada. Eu lembro até que chegou 2001, 2002, muitas comunidades acabaram lá, acabaram se desfazendo, o pessoal voltou para São Paulo. Você vai lá hoje em Alto Paraíso, por exemplo, já está tudo falido lá. As pousadas, os núcleos esotéricos, tudo falido, tudo desistido, tudo voltado para as cidades. Tá? Aí, quando chega no dia 26 de dezembro de 2004, um dia após o Natal, tá? Ocorre então um gigantesco terremoto, um dos maiores terremotos registrados na face da Terra até hoje, atingindo mais de 9 pontos na escala Richter. Terremotos na escala 9 é um absurdo de potente. E olha, esse terremoto foi tão devastador, foi praticamente o maior terremoto já registrado pelos cientistas até hoje. Se teve um outro no Chile, parecido com isso, que a diferença foi de 0,1 grau só, na escala Richter. Então nunca se registrou, na recente era moderna, né, um terremoto de tal envergadura, nos sismógrafos internacionais. E pasme, enfoque aqui para mim, aonde ocorreu esse terremoto, nesse segundo, coisa que esse é o ponto verdadeiro, né, de onde ocorreu. E por incrível que pareça, olha o ponto onde ocorreu o tsunami da Ásia. Está vendo? Na ponta da Indonésia, na sua ilha de Sumatra aqui. Olha o meu mapa. De 92. Vocês não queiram saber, eu tinha toda uma viagem marcada para o final de ano, para passear, ir para as montanhas, mas o meu telefone não parava de tocar, o meu computador entupiu os e-mails. Gente desesperada que tinha assistido as minhas palestras em São Paulo, há tantos anos atrás, gente que tinha a minha fita na mão. Laércio, eu fui conferir na fita de novo. Eu fui assistir sua palestra outra vez aqui. E é tudo aquilo que você falou. No mesmo lugar, no mesmo ponto, e devastando com uma onda gigantesca as regiões costeiras. O problema é que quando o tsunami aconteceu, demorou 4, 5, 6 dias para as pessoas terem uma dimensão da tragédia. No primeiro dia, ninguém filmou. Não existia na região nenhum sistema de alarmes de tsunami. Você sabia disso? Porque não dava tsunami na região. Não era uma região que você fala para mim, dava tsunami sempre. Não dava tsunami sempre nessa região. Era uma região que fazia muito tempo que não sofria graves terremotos ou qualquer tsunami de grande envergadura. De tal forma que naquela região, no mar, não existia nenhum sistema de alerta de tsunami. Por exemplo, dá um terremoto que já alerta as ilhas, corre todo mundo, você tem 1 hora para correr. Né? Esse sistema salva milhares de vidas, cara. Se você 1 hora antes avisa que vem vindo uma grande onda. Hoje os negros já estão mais ou menos queimados, né? Deu um terremoto, já sai todo mundo correndo, não quer nem esperar se vai ter tsunami ou não. Entendeu? Então, existe um alerta muito rápido que os sistemas podem oferecer. Né? Hoje o sistema é muito integrado. Né? O Japão tem um sistema avançadíssimo de alerta de tsunami, sabe? Deu um terremoto, já avisa todo mundo, já tem os sensores no mar, já percebe se vem vindo a onda ou não, se gerou uma onda gigantesca ou não, já evacua a praia rapidinho, as zonas costeiras.
Mas, infelizmente, esse grande, gigantesco tsunami, ou seja, é uma das previsões que eu jamais gostaria de ter acertado. Tá? Porque levou a vida de milhões de pessoas. A coisa foi tão forte que trens, vagões de trens, foram jogados a mais de 300, 400 metros longe de seu trilho. Acima de montanha. É um negócio absurdo você pensar um negócio desse. A força das águas destruindo tudo. Né? E o engraçado, aí, gente, o desespero foi tão grande que o primeiro final de semana de janeiro, eu tive que, nesse espaço aqui onde vocês estão, organizar uma palestra para acalmar as pessoas. Mas veio ônibus lotado de santos. Porque eles têm medo, porque eles moram na praia, né? As pessoas que tinham assistido minha conferência, veio ônibus lotado, não tinha onde pôr gente aqui. São Paulo, do quanto é mundo. E aí, Laércio, o que vai acontecer agora? Eu falei para as pessoas, olha, tenham calma, tenham paciência, que esse é um sinal, nós temos que ficar alerta. Foi o que ele me disse naquela época, que tínhamos que ficar atento, porque a humanidade precisa compreender e precisa pensar que ela está num globo frágil. Esse globo terrestre anda no espaço ao redor do Sol, num sistema completamente frágil. Uma hora ou outra pode acontecer algo inimaginável pela espécie humana. E ele dizia para mim que esse seria o aviso, o sinal. E essa região é uma das regiões geologicamente mais frágeis do planeta. Se, presta bem atenção, um grande cataclisma realmente se apresentar ao planeta Terra, tudo começa por aqui. Se a placa tectônica começar a rachar, a quebrar de grande porte, essa região será a primeira. Essa região dessas placas que vai da Indonésia, passa pela Índia, passa pelo Japão. O último terremoto que nós tivemos agora de 7,6 na escala Richter, que é fraco em relação a esse que deu, que gerou esse tsunami nas Ilhas de Samoa. As Ilhas de Samoa é um pouco abaixo da Indonésia, aqui embaixo na placa. Certo? As Ilhas Fiji e tal. Eu já vou mostrar no outro mapa para vocês aqui essa posição. Tá? E o interessante, que veja bem, presta bem, interessante, as Ilhas Samoas ficam na placa aqui embaixo. Dá um terremoto 7,4, 7,5 e gerou essa tsunami que matou cerca de 130 pessoas. Né? 150 pessoas. No entanto, no dia seguinte a esse tsunami, esse terremoto, deu um outro nessa região da Indonésia, novamente. Agora com o epicentro mais próximo à ilha, não gerou tsunami, mas devastou as cidades, matando mais de 3.000 pessoas. Então essa região continua sendo uma região de alerta. As coisas estão acontecendo. Agora eu vou explicar para vocês como é que esses eventos acontecem, estudando a geologia do planeta, para vocês entenderem como é que a coisa funciona, ok? Arielle, por favor, mostra o planeta Terra aqui, na sua parte interna. Foca bem aqui para mim. Né? Muito bem. O planeta Terra tem a sua origem há bilhões de anos atrás, em sua formação geológica. Ele sempre foi uma esfera muito quente mesmo. Nos seus primórdios, no seu primeiro bilhão de anos de existência, né, não havia uma crosta terrestre. Era um planeta totalmente quente, totalmente aquecido. O magma tomava a superfície da Terra. O magma quente, a rocha derretida. Era um planeta incandescente. Como é muito difícil, né? Como é muito difícil o nosso planeta esfriar, trocar calor com o espaço, o planeta demora muito tempo para esfriar. Porque ele não está em contato com nenhuma matéria e a perda de calor por radiação no espaço é muito pequena. Então o planeta demora realmente bilhões de anos para perder calor, perder energia e esfriar. E é óbvio que a parte externa do planeta, a parte externa que nós chamamos de crosta terrestre ou a litosfera, essa parte foi esfriando
e foi endurecendo. Ok? No entanto, abaixo dessa crosta terrestre, o magma ainda continua muito quente. Muito quente. Então, os cientistas dividem a estrutura do núcleo da Terra, da parte interna da Terra, da seguinte forma. Lá dentro nós temos um núcleo, uma parte muito aquecida, formada de, provavelmente os cientistas acreditam, cheio de ferro e níquel. Tá? Nós temos um núcleo mais externo e uma área que nós chamamos de manto, tá? Que é as zonas de convecção térmica, onde a rocha é muito aquecida, não esfriou, está a alta, milhares de graus de temperatura, certo? E mais na superfície aqui nós temos a crosta terrestre, a parte dura, endurecida da Terra. A crosta terrestre, ela varia desde 10 quilômetros de espessura até 60 quilômetros de espessura nas regiões continentais. Nas zonas marítimas, onde a crosta é mais fina, onde o mar, na base do mar, né, no fundo do mar, então nós temos a crosta mais fina, chegando até 10 quilômetros de espessura. E nas zonas mais montanhosas, pode chegar até 70 quilômetros em alguns locais. Né? Então os terremotos, eles sempre vão acontecer entre 60 quilômetros de profundidade ou 10 quilômetros, dependendo da região onde ele vai acontecer. Ok? Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que quando você faz, pensa no seguinte, vocês conhecem panela de pressão? Toda cozinheira, toda dona de casa conhece uma panela de pressão. Ok? Onde você coloca lá a panela, imagine que a parte de alumínio é a crosta dura. E você coloca a água lá dentro, a parte mole, e esquenta, e começa a esquentar no fogo. O que começa a acontecer? Uma grande pressão interna, pressionando as paredes da sua panela de pressão, não é? Se não existisse a válvula de escape de sua panela de pressão, que fica soltando aquele vapor, controlando a pressão interna, se não existisse, o que acontecia? Chegaria uma hora que a pressão seria tão grande que ela ia rachar a parede e ia soltar a pressão pela parede. Ok? Ia vazar com tudo a pressão interna por uma fissura ou por uma quebra na panela de pressão. Ou uma explosão violenta, liberando essa pressão interna. Então, a Terra é exatamente isso, gente. É exatamente isso que acontece. De tempos em tempos, o calor é tão grande que começa a pressionar a crosta terrestre. Começa a pressionar a crosta terrestre. E a crosta terrestre, ela vai quebrar, ela vai rachar. Quando ela racha num determinado ponto, duas coisas podem acontecer. O magma, que sob pressão, pode sair por aquele rasgo, aquela quebra, aquela fenda que ela causou da pressão, e começar a jorrar na superfície terrestre, formando um vulcão. Ok? Formando vulcões. E ao mesmo tempo, essas zonas, elas sofrem oscilações devido à pressão, ela quebra, racha, faz movimentos. Ela sofre gigantescos terremotos, vibração da crosta terrestre. Então, um terremoto é uma vibração da crosta terrestre causada por uma pressão interna muito grande, causada pela movimentação da crosta terrestre nesse local. Ok? Então, é isso que acontece. Então, vocês vão perceber que as regiões onde acontecem terremotos são as regiões que acontecem os vulcões. Então, na década de 50, 60, os cientistas já começaram com os instrumentos mais modernos, com o advento do satélite, com o advento de tecnologias de infravermelho, de detecção mais profunda, usando satélites. Eles começaram a mapear o planeta inteiro e ver aonde no planeta tinha vulcões e aonde no planeta existia mais terremotos. E eles começaram a mapear essas regiões. E, ao findar todo esse projeto, que demorou alguns anos, e reunindo muitos grupos de pesquisadores locais, de navios que andavam pelo oceano para mapear as zonas, através de sondas radares, para mapear também o relevo embaixo do mar, as cordilheiras de montanhas que existem abaixo do mar. Então, eles levantaram um mapa que é exatamente este.
Passa para mim aqui. Foca aqui. Esse mapa deu uma ideia muito interessante para os cientistas sobre a estrutura da crosta terrestre e os locais aonde existem rachaduras na crosta terrestre. Rachaduras mesmo. Então, veja bem, se nós olharmos aqui, tem um mapa mundi, tá? E nós vamos ver que essa linha preta que existe aqui são todas as zonas de sísmica e onde tem vulcões. Então, no meio do Oceano Atlântico tem essa linha aqui. Se você vê aqui na costa da América do Sul, na costa oeste da América do Sul, tá? Você tem uma linha que sobe aqui, ó, passa por todo o canto da América, passa pelas ilhas, passa pelo Caribe aqui e sobe ao lado da costa oeste americana, mexicana, oeste. E aqui você vai encontrar a grande falha geológica de San Andreas, né? Que sobe pela Califórnia e vai tudo aqui, ok? Então, na região da Indonésia, nós temos exatamente essa linha aqui, ó, que sai, passa pelo Himalaia e vem, desce, passa pela costa oeste também da ilha de Sumatra, da Indonésia toda, faz esse contorno aqui só para a placa das Filipinas, que tem a Filipina e depois tem o Japão lá em cima. Então, o Japão, a Indonésia, está na beira de um abismo. Esses países estão na beira de um abismo. Né? Olha, onde deu o terremoto nas Ilhas Samoa é exatamente a continuação dessa placa, dessa fenda, que vem aqui, ó. É aqui que deu o terremoto das Ilhas Samoa, aqui, ó, nessa região. Ok? Então, na verdade, olha que interessante. O planeta foi dividido em placas, conhecida pela teoria das placas tectônicas. Ou seja, imagine que a Terra é um ovo. Um ovo. Com aquela casquinha de ovo. Em dentro tem o núcleo, que é a gema, né? E a clara em volta. Imagina que você começa a esquentar isso aí, a pressão interna, ela trinca, faz trinca em toda a casca. Essa trinca que forma, gera essas trincas na crosta terrestre. Onde a placa realmente quebra. E quando ela quebra, essas placas elas ficam móveis, elas oscilam assim, ó. E são placas gigantescas. Por exemplo, aqui nós temos uma placa, ó, que cabe a América do Sul inteira. Essa placa cabe a África inteirinha. Essa outra placa aqui, ela cabe a Austrália, que está fora do mar, né, que está a terra que fica para cima do mar. E tudo que está no fundo do mar, se você acompanhar, os vulcões estão aqui, as zonas sísmicas estão aqui abaixo do mar, abaixo do oceano. Né? Então, se você esgotasse todos os oceanos da Terra, você teria então as profundidades marítimas, as placas, né? Aí você entenderia bem o movimento das placas. Então, na verdade, o que acontece é mais ou menos o seguinte, né? Quando eu tenho aqui no centro da Terra, no centro do oceano, eu tenho a junção de duas placas. Quando eu tenho a junção, presta bem atenção. Essas duas placas aqui, vocês estão vendo meu DVD aqui, estou usando o DVD aqui, ó, com placa. Essas placas são assim, elas se movimentam de duas maneiras. Quando ela sofre uma pressão interna, ela pode fazer isso aqui, ó. Ela pode levantar ou subir. É uma gangorra. Mas essas duas placas, elas têm uma pressão assim. Elas têm uma pressão muito grande e uma sendo empurrada contra a outra. Aí o que acontece? A pressão é tão grande que aquela placa que é a mais leve, a ponta que é a mais fraca e mais leve, o que ela faz? Ela afunda. E a outra vem por cima. E ela começa a fazer esse empurramento aqui assim, ó. Desse lado aqui, começa a levantar a placa levanta. E quando ela levanta, ela forma cordilheiras. Ela forma montanhas. Foca aqui de novo para mim, por favor. Esse aqui. Vocês vão perceber que existem linhas aqui, existem umas setinhas aqui no meu mapa. Essa setinha está empurrando para lá. Essa placa está fazendo uma força para cá e essa outra para cá. Quando as duas placas se encontram, sobe uma cordilheira de montanha. Na ponta de pressão, ela faz isso aqui. E a gente chama de energia acumulada. Quando que o terremoto acontece? O terremoto acontece assim, ó. A pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando. Nada acontece. Vai aumentando a pressão, mas nada acontece. Vai aumentando. Chega uma hora que a pressão é tão grande que ele faz assim, ó. Plá, ela dá uma quebrada, ela dá uma escorregada. Essa escorregada é violenta. Essa escorregada, a força que está acumulada nessas placas de pressão, são tão gigantescas, que são equivalentes
há milhares de bombas atômicas explodindo na região. Pega 100 mil bombas atômicas e explode ao mesmo tempo aqui. É energia liberada, a hora que ela faz isso aqui. A hora que a placa faz isso aqui, ela pega o leito oceano e joga a água para cima com uma força tão grande que ela joga essa água e essa água é a onda gerada após o terremoto, é o tsunami. Porque às vezes ela quebra num ponto, mas ela tem assim quilômetros, até centenas de quilômetros de extensão, essa placa, que ela joga essa força para frente. Então ela empurra uma quantidade de água tão violenta que é a causa da tsunami. Agora, quando a zona de quebra ou de cisão da placa, ou de subducção, que a gente chama, está no continente, não no oceano, não vai haver tsunami, mas vai gerar um grande terremoto. Então, o terremoto dá esse impacto, dá essa direção, a terra vibra. Por alguns segundos ou até minutos. O desastre nos terremotos, a intensidade e a destruição que um terremoto causa está intimamente ligada com dois fatores. Primeiro, a profundidade que esse terremoto se dá. O tipo de solo que envolve a região do terremoto, se são rochas muito rígidas, muito duras, ou se são rochas moles. Se as rochas forem muito moles, elas absorvem a vibração do terremoto e a coisa não é tão grave. Mas se for uma rocha que não absorve, ela é muito dura, quando a vibração acontece e a profundidade também é baixa, está mais próximo da superfície da Terra, o estrago que ela vai causar na superfície é muito grande. E outro fator importante, a intensidade. Você pode ter um terremoto assim, ó. Parou. Ou seja, menos de 2 segundos, 1 segundo. O tempo do terremoto. O tempo do terremoto que é desgraça também. Porque tem terremoto muito forte que faz assim, ó. Parou o terremoto. Você está entendendo? O pior terremoto, às vezes, não é aquele que tem uma escala muito grande. Porque eu posso ter uma escala muito grande, mas ele dá um pico alto, mas apagou. O terremoto devastador é aquele que faz assim, ó. Começa a tremer e não para. Começa a tremer e não para. A coisa começa a tremer. E os prédios entre ressonância começam a cair tudo. Tem terremoto com 3 ou 4 minutos de terremoto. Você já pensou o que é 4 minutos de terremoto? É um tempo que você não imagina. É assustador o tempo. Né? E é engraçado que os terremotos eles acontecem em ondas. Ele faz assim, é uma onda de choque. Então, se o epicentro está aqui, se o ponto é aqui, ele dá um impacto nessa zona, as ondas fazem assim, as ondas de choque elas saem circulares do lugar. E é engraçado que se você vê os prédios, eles vão cair tudo nessa direção aqui. Eles caem tudo para lá, blá, 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 mas vai cair que nem dominó. Sabe? Então se você chega numa zona destruída por um terremoto, você olha, você sabe de onde veio a zona sísmica, a onda. Por causa da direção das zonas sísmicas. Os japoneses antigos, eles são muito inteligentes, são muito vivos. Num terremoto, olha a engenharia japonesa da Idade Média, do século passado. Quando eles vivem numa época de uma região de muito terremoto, eles faziam construções que não caíam no terremoto. Não caíam. Por quê? Então é muito simples. Ele chegava na zona assim, o que não cai quando dá um terremoto? Árvore. Árvore não cai. A árvore balança, 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 pode dar uma tempestade, a árvore está lá em pé, bonitinha. Não cai. Então o japonês falou, tá bom, vou fazer a minha casa assim agora. Japonês, mais antigo, eles faziam a casa da seguinte forma. No centro da casa, eles faziam isso aqui, botavam tipo uma árvore. Que é a construção do pagode. Aí, aqui eles faziam aquelas construções, né? Apoiadas no chão, assim, tudo em madeira. Existiam, claro, suportes aqui, mas o centro era um baita de uma viga, de uma árvore inteira, quando ele trancava ali, construía em volta. Aí vinha o terremoto, ele balançava tudo a cara, mas não caía. Hoje, construções de concreto, de prédio, cai tudo, cara. Fica um em pé. Principalmente em países pobres como a Indonésia. Como o Japão é um país rico financeiramente, eles conseguem construir muitos prédios que suportam até certa intensidade de oscilação de terremoto. Eles têm a base móvel. Eles fazem o Japão chega ao cúmulo de fazer prédio hoje gigantesco e colocar todo esse prédio em cima de rodinha.
Simplesmente roda. Sabia? Aí vem a onda, o prédio só faz assim, ó, ele anda na rodinha, para lá e para cá, mas não balança o prédio inteiro. O prédio não oscila. Eles têm uma tecnologia de colocar aqui no prédio, presta bem atenção, eles colocam um pêndulo aqui, uma parte de aço muito pesada aqui, que contrabalanceia a oscilação do prédio, não deixa o prédio oscilar. Fica um pêndulo lá parado no centro do prédio, lá tem um buraco, você faz um buraco no prédio, bota um pêndulo lá amarrado, um peso muito grande. Quando dá o terremoto, o pêndulo balança e o prédio não faz oscilação para rachar e quebrar a sua estrutura principal. Mas isso demanda muito gasto, ou seja, o preço do prédio dobra do edifício, ou triplica às vezes. Então países muito pobres não usam essa tecnologia. E você vê, a Indonésia, um país extremamente pobre, um local extremamente de pessoas simples, humildes, nas zonas das mais perigosas do planeta, eu já estou alertando há muito tempo, e o Japão vai sofrer um gigantesco terremoto em breve. O Japão vai sofrer muito em épocas futuras, mesmo com a sua tecnologia avançada. Não se esqueça que o grande terremoto de Kobe matou milhares de pessoas. Em no começo do século, 1900, não lembro a data agora, 1910, 1911, Tóquio teve um gigantesco terremoto. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas morreram depois do terremoto, no incêndio. As casas eram todas de madeira, Japão tradicional. Então, deu tsunami, os incêndios, ou seja, deu o terremoto, os incêndios começaram a proliferar. É fogão, tudo que estava aceso, é casa de madeira. E não tinha como os bombeiros chegar, porque as ruas estavam todas interditadas, tudo arrebentadas. Os bombeiros não conseguem chegar ao local para apagar incêndio. Então o incêndio começa a proliferar. A coisa foi tão grave que existia uma praça central ali no Japão, presta atenção, uma praça central, que o povo começou a se acumular. Quase que 60 mil pessoas acumularam naquela praça. E se acredita que todos morreram queimados. Pensou? Milhares de pessoas morrem queimadas, não tem para onde fugir. Porque a cidade começou a incendiar, porque eles se refugiaram na praça, né? Por causa do terremoto e tal. Todo mundo sai das casas, ninguém fica em casa, porque tem os terremotos secundários. Né? E fica ali na praça. E o fogo, a fumaceira começava a vir, não tinha para onde fugir. E milhares de pessoas morreram queimadas após o terremoto. Agora você pensa no aspecto kármico da coisa. É você estar num lugar, estar numa situação que você não consegue sair. É terrível essa experiência. Terrível. E o Japão hoje convive, não sei se vocês sabem, com cerca de mais de 100 terremotos por dia. De escala abaixo de 2, 3. Todo dia treme a terra no Japão nessa escala de 2, 3. Isso é normal. O japonês está acostumado. A escala sísmica, ela é uma escala, a escala Richter, por exemplo, é uma escala logarítmica. O que significa isso? Cada terremoto da escala é 100 vezes maior que o anterior. Ou seja, ok? Então, se você tem um terremoto na escala 4, ele tem uma intensidade. O da 5 é 100 vezes maior que o de 5, de 4. Tá? Por isso que é devastador. Você tem um terremoto na escala 8, e depois você tem um na escala 9, 7,4 já matou esses três, já derrubou a Indonésia inteira quase lá, você viu? Os prédios. Imagine se deu na escala 9. É 100 vezes maior do que esse. Entendeu? Então é a escala logarítmica, não é uma escala que dobra valor, por exemplo. Esse aqui é o dobro do valor do outro. Não é o dobro. É 100 vezes maior do que o anterior. Entendeu? 100 vezes maior, 100 vezes maior, 100 vezes maior. E assim vai. Por isso que a gente chama de escala logarítmica. É uma escala que dá uma curva assim, ó. Ou seja, a curva logarítmica ela é assim, né? Ó. Ok? Ela é assim, ó. Né? Ou seja, cada terremoto ele tem uma intensidade muito maior do que o outro. Ele não é uma reta aqui, ó, proporcional. Ele cresce muito rapidamente. Ok? Então isso é
complicado. Por isso, você tem um terremoto 7,4 e tem 9,4, que foi o tsunami da Ásia. Olha, esse 7,4 matou essas 3 mil pessoas agora em Sumatra. Imagina um 9,4. Quantas vezes é maior do que o que deu agora? 100 vezes, depois mais 100 vezes. E você faz o cálculo que a coisa é feia. Se um terremoto em escala 9 acontecer numa região populosa, se acontecer no Japão, sobra muito pouco para contar a história. Alguns esotéricos preveem, alguns esotéricos, não eu. Alguns esotéricos preveem que, num processo apocalíptico, num processo de transição planetária, os terremotos possam chegar num absurdo de escala 12. Nunca registrado na face desse planeta. Edgar Cayce faz uma previsão de que a Atlântida voltaria à superfície. Foque comigo esse mapa aqui, por favor. Esse mapa aqui mostra a placa do Atlântico, a linha do Atlântico. Então aqui, nessa linha do Oceano Atlântico, existe uma cadeia montanhosa muito grande, existe a falha geológica aqui da junção de placas. Segundo os esotéricos, a Atlântida estava por aqui, perto da América Central, mas mais ou menos nessa zona aqui. Quando a Atlântida afundou há 12.500 anos atrás, a placa, ela fez isso, Ela estava na superfície. Então a placa era assim. Presta atenção. Ela era assim. E a Atlântida estava na superfície. Naquela época o terremoto foi tão grande que afundou a Atlântida. A placa inverteu, subindo mais a outra ponta aqui. Para que a Atlântida volte à superfície novamente, segundo as previsões desse profeta Edgar Cayce, o que teria que fazer a placa? Ela está mais ou menos 1.000 e tantos metros a fundo do mar aqui. A placa teria que fazer um movimento tão violento de levantar-se novamente. Um terremoto dessa envergadura, para trazer a Atlântida à superfície, e aquela região do Caribe à superfície, reze para que isso não aconteça nunca. Porque isso geraria uma tsunami, uma onda, de mais de 500, 600, 700 metros de altura. Aqui devastou a Ásia, 30 metros de altura. 30. Agora você imagina uma onda de... Até está esse famoso filme que vai entrar em cartaz aí, se você já assistiu esse vídeo daquela ano que vem, já entrou, já foi. Não sei a qualidade do filme, se é bom ou não. Mas tem um filme sobre 2012 aí, que o trailer dele já é devastador, né? É tão devastador que a onda atinge os Alpes, né? E atinge o Himalaia, atinge os mosteiros lá no Himalaia, que estão a quase 5, 6 mil metros de altura. Pô, aí não tem como sobreviver, né? Entendeu? Nesse filme, segundo esse filme. Ele mostra até o Cristo Redentor sendo destruído, né? É uma devastação total. Nesses termos, o filme, o trailer é bonito em termos de qualidade de filme, assim, de efeitos especiais. Para a gente ter noção do que é viver um grande tsunami, um grande terremoto de ordem planetária. Tudo bem. Foca esse mapa aqui para mim, para eu explicar melhor as zonas de junção de duas placas. Aqui nós temos um desenho onde nós temos essa placa que está no fundo do oceano aqui, essa aqui, e essa outra. Aqui nós temos a fenda, Nós temos a fenda aqui. Nesse ponto, essa placa é a mais leve, ela afunda. E a outra vem por cima. Nessa junção, de uma por cima e outra por baixo, que dá esse atrito. É que dá esse agito e acontecem os grandes terremotos. E os vulcões, acontece essa parte aqui, cresce uma cadeia de montanha, e nessa parte de baixo acontece a junção das placas. Essa parte se levanta, porque a outra empurra essa para baixo, e a tendência aqui é se levantar, formar cadeias montanhosas, formar vulcões em alguns pontos. Tá?
Na região da Indonésia, gente, né, temos centenas de vulcões ativos. E lá, né, na Indonésia, em 1800, lá vai alguma coisa, não lembro a data exata agora, né, mas é 1800 e alguma coisa, houve a explosão, uma das maiores explosões vulcânicas da história da humanidade, que é a explosão do Krakatoa, né, na ilha de Java. O vulcão explodiu com uma potência tão violenta, a ilha toda desapareceu do mapa, o tsunami gerado a mais de 300 quilômetros de distância devastou ilha, jogou navio para dentro do continente, matando milhares de pessoas na época também. O tsunami foi tão violento que a onda de choque deu mais de 5 voltas no planeta Terra antes de se dissipar. Um único vulcão. Tá? Muito bem. Agora, gente, o que poderia acontecer para que a Terra entrasse num colapso profundo de suas placas tectônicas ou terremotos de ordem planetária? Ou seja, o que nós estamos vendo são terremotos localizados, certo? Ora na Indonésia, ora um aqui, ora no Tocular, certo? Pontos específicos. A pergunta que muitos alunos me fazem é o seguinte: Laércio, o que poderia gerar, e eu como cientista também ando pesquisando muito, o que poderia gerar um evento cataclísmico de ordem planetária? Ou seja, onde todo o planeta sofresse impactos terríveis e ao mesmo tempo, onde desestabilizasse toda a crosta terrestre. Então tem 2 motivos. O núcleo da Terra, se o núcleo da Terra sofrer alguma alteração violenta, magnética, certo? Por alguma atividade externa do Sol, por exemplo, uma influência muito violenta, que o fluxo mude, que há uma mudança de fluxo, e portanto muito atrito e um aumento gigantesco da temperatura no núcleo da Terra, isso geraria uma pressão sem precedentes na crosta terrestre e poderia causar um terremoto gigantesco a ponto de deslocar os níveis das placas mesmo. Ok? Uma outra situação é o impacto de um corpo celeste, um asteroide caindo na Terra, um cometa, de praticamente acima de 1 km, 2 km, 3 km, 4 km de diâmetro, uma massa desse tipo, chocando-se em algum ponto da Terra, poderia desestabilizar toda a crosta terrestre. Olha, e pensa bem, um asteroide de 5 quilômetros, 5, caindo em qualquer parte da Terra, geraria em todo o planeta ondas de choque terríveis, a placa romperia, terremotos na escala 12 na maior parte do planeta, e ondas que superariam seus 1000 metros de altitude nas zonas costeiras. E poderia levar praticamente o planeta à extinção, se você não estivesse no lugar certo, na hora certa. Dá-se de contar que 2/3 da humanidade hoje habitam zonas costeiras. Então, se nós tivéssemos um impacto primário, ou um terremoto sem precedentes, que começasse a afetar todas as partes do planeta, nós poderíamos perder diretamente 2/3 da nossa humanidade. Isso seria quase 4 bilhões de habitantes no primeiro impacto. E aí sobreviver aqueles que estão distantes das zonas costeiras seria um problema sério, porque o planeta estaria afetado climaticamente, estruturalmente. Porque a gente pergunta, quando que o planeta vai estabilizar? Porque você pode ter uma instabilidade em um determinado momento, mas quanto tempo demora para ele se estabilizar e as coisas voltarem ao normal? Em termos climáticos, em termos geológicos, as placas se assentarem. É uma coisa que não dá para prever. Né? Outro motivo que poderia desestabilizar a estrutura geológica do planeta seria, possivelmente, que alguns até profetas falam sobre o astro X, ou a passagem de um astro muito grande, de Nibiros, Hercólabus, ou qualquer astro gigantesco que passasse próximo ao planeta Terra
e fizesse com que o planeta Terra sofresse um arrasto gravitacional, ou uma perturbação gravitacional. E essa perturbação gravitacional, né, poderia causar uma oscilação, porque a Terra ela gira em torno de um eixo, ó, bonitinho, certo? Tá? Pega um peão, para você brincar, joga um peão no chão e ele vai ficar bonitinho, rodando. Quando o peão começa a perder rotação, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer isso aqui, ó. Ou seja, ele sai do seu eixo de rotação e ele começa a balançar assim. Então você imagine a Terra girando bonitinha, como está agora, sem problema, em torno do seu eixo. E a velocidade é alta, hein? Vocês não imaginam que no equador da Terra são muitos quilômetros por hora que a Terra chega a milhares de quilômetros por hora a velocidade de um ponto da Terra, girando. No equador, por exemplo. Bonitinho. De repente, vem uma coisa e bate nesse eixo aqui e ele faz assim. Vocês estão me entendendo? Então, você imagine a Terra. Opa, peraí. Imagine o planeta Terra, aqui, girando em torno do seu eixo. Bonitinho. Aí um astro gigantesco entra na zona de atração gravitacional da Terra e ele puxa esse eixo da Terra por uma força gravitacional. Essa puxada pode causar um pequeno balanço, uma pequena oscilação. Essa pequena oscilação, ela seria devastadora. Ela ativaria o núcleo e também os oceanos. E a crosta, como ela é frágil, poderia causar essa diferença de pressão. Terremotos e oceanos invadindo tudo, simplesmente que a Terra, o eixo da Terra se desestabilizou. O eixo de rotação. E até muitos esotéricos falam, né, que esse evento verticalizaria o eixo da Terra, né, colocaria o eixo da Terra, que hoje é inclinado em 20 e tantos graus, né, ele ficaria perpendicular e aí não existiria mais estações do ano, né. O planeta teria um clima igual o ano inteiro, nas suas zonas climáticas. Tá? Ou seja, o Equador, a temperatura seria sempre a mesma, nos trópicos seria sempre a mesma, seria uma única estação o ano inteiro. Porque o eixo... Porque o que causa a variação das estações, as 4 estações do ano, é a inclinação do eixo de rotação da Terra. Se o eixo verticalizar, muitos esotéricos falam na verticalização, mas o fenômeno de verticalização só seria possível se uma força externa atuasse na alavanca do sistema aqui para mexer com o eixo. E uma força externa pode ser o impacto. Se um asteroide bater num ponto aqui, ó, ele pode jogar a Terra para cá e verticalizar. Mas teria que bater no lugar certo na hora certa. Porque se ele bate do lado de cá, piora a situação. Entorta mais o eixo para lá, certo? Entendeu? Então, teria que ser sui generis essa batida. No ponto certo, na hora certa. Também não pode bater no centro, que também não mexe muito, né? Se bater no centro, o cometa, ele não vai oscilar muito o eixo, não. Ele tem que bater nas pontas. Né? Vocês sabem, é física, né? Bateu aqui, vira para lá. Bateu para cá, vira para cá. Entendeu? Então, zonas de impactos em determinados locais podem deslocar o eixo da Terra. E diga-se de passagem, talvez vocês não saibam, mas há milhões de anos atrás, o polo norte da Terra era exatamente no Equador. Vocês sabiam disso ou não? A Terra girava completamente diferente. O eixo era assim, ó. Está provado isso. E o eixo da Terra mexeu muito ao longo desses milhões de anos, por vários fatores. Entendeu? Então significa que eventos astronômicos que podem alterar a estabilidade da Terra podem acontecer. Isso não é previsão de paralelo sensitivo. A física, a astrofísica, ela já coloca mais de 10 formas que o planeta Terra pode ir à extinção por questões tipicamente científicas. De eventos astronômicos que podem acontecer. Ok? Vocês podem aí, o History Channel já passou muito disso, o Discovery já passou muito dessas questões, as várias formas que a planeta Terra pode ir à extinção. De forma real, física, científica. Ok? Então, basicamente,
As nossas informações é essa. Agora, é claro que todo mundo me pergunta, Laércio, se acontecer isso, se os terremotos começarem a acontecer, os eventos apocalípticos e proféticos começarem a se manifestar, o que eu faço? Corro para onde? Todo mundo já quer saber aonde eu vou. Engraçado, sabe o que é engraçado? Muitas pessoas perguntaram para mim, lá em 94, 95, 96, Laércio, você que sabe de todas essas coisas, você não fugiu ainda, você não foi para o mato? Eu falei assim para ele, o dia que eu for, que eu correr, você pode correr atrás. Que o bicho vai pegar. Porque enquanto eu não correr, eu não fugir, porque a minha missão é ainda com as pessoas. Então a missão de educar, de levar, de ensinar, de esclarecer, de acordar as pessoas, de tirar as pessoas desse estado de zumbiloide. Olha que termo legal, zumbiloide. Isso faz parte do lalaísmo. Então, zumbiloide, o cara zumbi, indo trabalhar todo dia, volta para casa, assiste novela, liga o rádio no Faustão no domingo e volta para casa, vai trabalhar. Esse é o zumbiloide. É o cara que não tem a mínima conexão com o seu mundo, com o seu planeta, com o cosmos, com o universo, com a sua alma, com o seu espírito. Ele é um androide, fabricado pelas universidades, para servir o sistema capitalista. Ele é isso. Ele não tem alma, não tem espírito, ele é uma máquina programada que nem o Rambo, programado para matar. Porque é isso que a sociedade faz com os seres humanos, programam para uma atividade. O Rambo foi programado para ser um soldado, programado para matar. Aqueles que estão tudo no Iraque, lá, tudo aqueles negros lá, atirando, matando, iraquianos, sem sentido, nem sabe por que estão lá. Se uma entrevista, estou para defender meu país. E da mesma forma, as universidades programam engenheiros, programam médicos, programam isso, aquilo, para servir o sistema. Mas jamais para questionar sobre a sua existência, sobre o seu mundo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Isso, Ok? Essas são as políticas. Então, de repente, o ser humano precisa acordar. O meu papel é acordar as pessoas, elas estão na superfície do planeta muito frágil. Ela tem uma alma, ela tem um espírito, e ela precisa ser feliz. Ela precisa se libertar dessa condição de escravidão social que foi imposto para ela. Esses famosos sistemas ideológicos políticos decadentes, onde a única pessoa que enriquece são os chefes de Estado, são os políticos, são os patrões, e você tem 99,9% da miséria. Os países de terceiro mundo na miséria, tudo na miséria, porque não há como subir, não há como ascender essas pessoas. O sistema não vai permitir nunca. Porque é um sistema piramidal de poder. Então, o homem precisa acordar, ele precisa se libertar dessa escravidão, e precisa voltar para o seu interior, para a sua alma. As pessoas sempre me perguntaram o seguinte, eu como cientista, não como esotérico, se eu acreditava na Terceira Guerra Mundial. Eu sempre acreditei na Terceira Guerra Mundial, que mais cedo ou mais tarde, esses arsenais nucleares seriam utilizados no conflito. Por isso eu até escrevi um livro, uma época, muito tempo atrás, chamado Manual de Sobrevivência à Guerra Nuclear. Olha, eu fiz um estudo, em 1900 lá vai pancada, 1978 eu fiz um estudo dentro da Unicamp com um grupo de amigos meus. Foi um trabalho que nós fizemos para um curso que nós tínhamos de Física Nuclear na faculdade. E na época é que estava se instalando a primeira usina de Angra dos Reis, a usina nuclear brasileira comprada dos alemães, aquele puta conflito, instala, não instala, aqueles debates, Então nós levantamos os efeitos que uma explosão de uma usina nuclear causaria na região, ou para o Brasil, e também os efeitos de uma guerra nuclear para o Brasil. Então nós publicamos esse livrinho aqui. O que você deve fazer se acontecer uma guerra nuclear no mundo? Para tentar sobreviver, para tentar se... Muito bem. Então, as pessoas sempre me perguntaram o que fazer numa questão de crise. Como sobreviver? Onde está se houver problemas geológicos sem precedentes na história do planeta? Não diga que eu estou afirmando que vai acontecer. Não é isso. Porque eu não sou um profeta.
Eu estou aqui para expor ideias, discutir ideias, colocar em debate essas ideias. Será que em 2012 realmente vai acontecer tudo isso? Quem é que tem certeza e pode afirmar? Né? Mas eu sempre ensinei os meus alunos uma questão muito simples. Você faz 2 planos na sua vida. O plano A e o plano B. O plano A é aquele plano assim que nada vai acontecer, não vai ter terremoto, não vai ter fim de mundo, não vai ter nada. Então eu planejo minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Esse é o plano A. E aí, como nós somos brasileiros, o Brasil sempre dá um jeitinho, nós temos o plano B. O plano B é o plano de emergência. É aquele plano que eu já tenho planejado. Tem minha mochila, tem pão de correio, tem minha casinha lá, tem tudo no cantinho, alimentos estocados, tudo preparado. Se começar a esquentar a história, dá para ir para o plano B. Você não pode ser aquele cara, por exemplo, que colocou toda a sua vida, por exemplo, no plano B. Depois nada acontece. E aí? Se frustra? Jogou a sua vida fora? Ah, eu podia ter feito aquilo, fica aí, fica frustrado. Ah, eu podia ter feito aquilo, não fiz por causa disso. Não, não é assim. Por exemplo, o que é estar no lugar certo na hora certa? Eu, há muito tempo atrás, todos os meus alunos que me conhecem, sabem que eu sempre quis construir uma escola nas montanhas, uma escola de meditação, treinamento interior, desenvolvimento espiritual, tá? Uma escola zen, uma escola onde nós pudéssemos praticar, estudar astronomia, estudar ufologia, estudar alimentação natural, práticas de tai chi, yoga, trabalhar no nosso ser. Tá? E essa escola foi planejada como nos moldes dos grandes templos antigos da China, nas montanhas, longe dos grandes centros urbanos, para que as pessoas pudessem ficar em paz, meditar, estar em contato com o espiritual. Esse é o meu plano. Mas eu já aplico exatamente o plano B nesse negócio. É estar no lugar certo na hora certa. Então eu vou fazer esse projeto em um determinado local que eu sei que é seguro em face de grandes eventos cataclismos que possivelmente pode acontecer. Né? Então a gente já amarra o burro da gente no lugar certo. Se nada acontecer, nós vamos estar meditando, trabalhando no nosso interior e fugindo dessa escravidão, né? Da sociedade consumista, capitalista e zumbiloides. Então nós estaremos voltados ao nosso trabalho. Agora, se por acaso os eventos começarem a disparar questões geológicas sem precedentes, terremotos sem precedentes, tsunamis e outras questões mais, ou uma guerra nuclear, tudo isso junto, nós já vamos estar num lugar certo, numa altitude certa e num ponto exatamente seguro com relação a tudo isso. Mas mata 2 coelhos com uma cajadada só. Né? Então, eu fiz um levantamento para o Brasil dos locais que eu acho mais seguros em relação a esses eventos. Tá? Isso não significa que os eventos irão acontecer. É apenas um estudo técnico, um estudo científico da coisa. Tá? Projetem esse mapa, por favor. Esse último. Muito bem. Pode dar um zoom maior aqui nessa parte aqui para mim. Isso. Esse é um mapa da América do Sul. Parte do Brasil que mais nos interessa. Aqui vocês veem está a Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes você não deve estar, porque é uma zona sísmica muito violenta, porque faz parte da zona de elevação da placa, né? Da placa do Pacífico, aqui dessa fenda do Pacífico, da junção. Então você não pode estar ali, que ali é uma zona de pressão. Se o planeta começar a agitar, essa parte aqui vai agitar pra caramba, oscilar pra caramba. Então eu sempre ensino às pessoas uma coisa muito simples mesmo. A placa tectônica ela tem 2 pontas, essa e essa. No caso do Brasil, uma está aqui e a outra está lá no meio do Oceano Atlântico. Então, presta atenção, se a placa se movimentar, qual é o lugar mais seguro que você deve estar no meio da placa? Isso, o meio é a parte que menos qualquer uma das pontas é fria. E se essa parte se levanta, o mar vai escorregar, não vai? O mar não vai vir para cá com uma onda gigantesca, violenta. Então na zona costeira você não pode estar. Então, resultado, Laércio bolou
este mapa, onde esta zona costeira aqui você não pode estar, nem na Amazônia. Porque a Amazônia vai ser totalmente inundada, ela seria totalmente inundada num evento como esse. E, então, você tem que estar longe das zonas costeiras e em regiões muito altas, acima de 1000 metros de altura, para garantir que a onda não morre teu pé. Que tubarão não vem morder o seu pé. Entendeu? Então, essas regiões são aqui no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, aqui no sul de Minas, e subindo para a região de Minas, aqui tem uma zona montanhosa muito boa. Aqui nós temos uma zona montanhosa também, lá na Bahia, naquele lado tudo aqui assim, certo? Que é boa. Mas a melhor de todas, se você fosse estudar mesmo, seria o Planalto Central aqui. Tem altitudes muito grandes aqui nessa região que eu estudei aqui, e está longe do oceano, e tem essa cadeia de montanha aqui para proteger ainda, se alguma coisa vier de lá para cá. Essa aqui seria a melhor. É o Planalto Central, o Alto Paraíso, sul de Goiás, o Espigão, aqui tá? Aqui é um lugar interessantíssimo, que está no meio da placa mesmo, da oscilação. Se você fizer pesquisas sísmicas, quase nunca teve terremoto nessa região, em toda a história do Brasil. Então, por fato de não estar em fendas, o Brasil não tem zona sísmica, não tem terremoto de grande intensidade aqui. Tem uma condensação de camada aqui, uma coisinha ali, mas não é fendas, não são fendas graves. Então, numa época de terremoto, aí sai direto, sai para fora, toma um cafezinho, deixa tremer para o volta. E aí, né, a nossa casa vai ser de bananeira, não vai cair nada, vai sair carcaça do banana na cabeça. A gente chama abrigo tupiniquim. O americano tem a puta grana construir milhões de dólares um abrigo, nós não, aí bota uma barraca e vai morar lá embaixo, cara. Seja o que Deus quiser. Pois. Entendeu? Mas, pelo menos, você está garantido de grandes ondas que poderiam invadir as zonas costeiras. Então, basicamente, os locais que eu considero mais seguros no mapa do Brasil é esse aqui. Tá? Se você quiser amarrar seu burro, comprar sua terrinha, fugir do mundo, fugir da vida, é por aí. A base do Lalá vai estar por aí. Depois vocês vão atrás do Lalá. Vão estar tudo em volta lá. Aí vê o que vai acontecer. Entendeu?